O programa 119, Estudando a Codificação Espírita, Programa Espírita, Filosofia, Ciência e Moral, apresentação de Alexandre Santos, Cristina Buquerque e José Guilardo, é um estudo do livro Céu e Inferno, Causas e Consequências do Ato dos Suicídios, programa veiculado pela Web Rádio Estação da Luz. É imperdível esse programa. Mas antes de reproduzirmos o programa, nós queremos lhe convidar para ficar conosco aqui na página Estação da Luz Espírita, que nós vamos reproduzir esse programa. E lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é exatamente a divulgação da doutrina espírita. Nós reunimos aqui o maior acervo possível de matérias espíritas. Inclusive agora, reproduzimos os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal, da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, além de outros programas, além de outras matérias espíritas, para que você encontre aqui aquilo que atenda às suas necessidades de estudo, pesquisa e seu deleite. Queremos agradecer mesmo pela sua companhia conosco e vamos ao programa Estudando a Codificação Espírita, programa Filosofia, Ciência e Moral, com Alexandre Santos e Cristina Buquerque e José Guilardo, aqui na Web Rádio Estação da Luz. Muitíssimo obrigado e vamos ao programa. Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Bom dia a todos e todas que nos ouvem pela Web Rádio Estação da Luz. Hoje é quarta-feira e toda quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã, nós temos o programa Filosofia, Ciência e Moral. Hoje, um programa especial, nós estamos aqui com a bancada de sempre, né? Alexandre Santos, Cristina Albuquerque, nossa irmã Cristina, José Guilardo, nosso irmão Guilardo, e hoje com a participação especial aí da nossa querida irmã Gil Teres, que está junto conosco aí, compondo a bancada do programa de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o tema suicídio, né? É um tema que nós escolhemos para tratar sobre ele no programa de hoje, principalmente porque estamos no mês em que a rádio se volta na discussão dessa questão do suicídio, né? Levanta as questões importantes sobre esse tema, aquilo que a doutrina espírita traz de luz sobre esse assunto, né, para que nós possamos colaborar durante esse mês com as reflexões sobre esse tema. Por isso que nós chamamos a nossa irmã Gil Teres para nos ajudar aqui hoje. Cristina, Guilardo, vou passando logo a palavra aqui para os nossos irmãos. Cristina? Tá sem som, Cristina. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Gil. Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem por este canal. É uma alegria estar aqui novamente, mais uma quarta-feira,
E com relação ao tema que nós vamos falar, a gente sabe que traz grandes consequências no mundo inteiro, nas famílias e nos corações, mas ainda acontece. E nós estamos ainda no Setembro Amarelo, né? As faixinhas do programa estão todas amarelas e Guilherme também verde e amarela, aí se mostrando para fazer um alerta, para fazer essa referência. É isso, um bom dia a todos e muita paz. Guilherme, liga o seu microfone, meu amigo. Microfone desligado, Guilherme. Vamos lá. Seu microfone está desligado, meu amigo Guilherme. Agora sim? Agora sim. Bom dia, Alexandre, bom dia, Cristina, bom dia, Gil, bom dia, Elielson Tavares, nos dando mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui para levarmos a mensagem da doutrina espírita. Mais uma quarta-feira, passou rapidinho, estamos aqui de novo com muita alegria, né? E hoje mais alegres ainda com a presença ilustre de nossa querida irmã Gil, lá da Casa de Caridade Chico Xavier, veio a brilhantar o nosso programa, né, Alexandre? Veio dar mais luz, trazer mais luz para a gente. E é isso, Alexandre. Vou passar aqui para a Gil também, dar suas considerações iniciais, seu bom dia. Seja muito bem-vinda, minha amiga, minha irmã. Bom dia a todos. Oi, bom dia. Meu amigo Luiz, esse programa já tem muito. Quando eu entro aqui, eu tenho que colocar minha lente antirreflexiva, porque a luz não falta, graças a Deus. É um prazer imenso estar aqui de novo com vocês. Espero contribuir com as palavras certas. Meu coração já está aqui, no mínimo, a 140 por hora. Não é um tema fácil para mim, então eu já estou realmente com o coração batendo no pescoço. Mas vamos lá, espero poder contribuir com esse momento com todos vocês e com quem estiver nos ouvindo. Bom dia a todos. Com certeza, minha irmã Gil. Nós estamos juntos aqui para tratar desse tema tão importante, né? A doutrina espírita tem muito o que dizer nesses momentos em que a gente se volta reflexivamente para tratar sobre assunto tão importante como Cristina já nos colocou, né? Mas vamos iniciar o nosso programa de hoje e para isso eu vou pedir aí que o nosso irmão Guilardo possa fazer uma leitura preparatória, se for possível, Guilardo. Perfeitamente, Alexandre. Vamos lá para a gente ir entrando no clima. E hoje temos aqui uma lição do livro Fonte Viva, a psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. É a lição de número 41 e ela traz o título Na Senda Escabrosa. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Paulo, Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Vamos aqui à lição de Emmanuel a respeito desse versículo. Então, Emmanuel diz assim: a palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física, na subida pedregosa da ascensão. Muito mais que de pão do corpo, necessitamos de pão do espírito. Se as células do campo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam, por vezes, aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. E qual acontece à natureza sob o manto noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade, na vasta extensão de nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações. O todo misericordioso, contudo, ainda aí, não nos deixa completamente relegados à treva de nossas indecisões e desapontamentos.
Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento, ao viajor perdido no mundo, acende no céu de nossos ideais convicções novas e aspirações elevadas, a fim de que nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Nunca te deixarei, nem te desampararei, promete a divina bondade. Nem solidão, nem abandono. A providência celestial consegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Então, Alexandre, Emmanuel ele traz nessa lição umas comparações entre a vida física e a vida espiritual, nos alertando para darmos mais importância aos fatos da vida espiritual. Ele vai nos dizer que em determinados momentos de nossa vida, as nossas inquietações interiores, de nosso universo interior, ele vai nos trazer momentos de profunda exaustão. As energias vão se esgotar e a sombra vai tomar conta do meu espírito. E nesse momento, se a gente procurar nas coisas do alto, Deus vai acender pequenas luzes, vai nos mostrar pequenos caminhos, mostrar outro lado da moeda, para que se a gente puder observar nesses momentos difíceis, nesses momentos de exaustão, de sombra, a gente possa perceber que nós não estaremos desamparados, nem desacompanhados. Deus estará sempre conosco. E que, de acordo com a natureza, se olharmos para a natureza, depois da tempestade, Alexandre, sempre vem a bonança, sempre vem a calmaria. E por mais negra que seja a noite, por mais turva, por mais escura, por maior que seja a tempestade, sempre haverá um novo alvorecer, sempre haverá um novo dia. Então, nesse mês que a gente está tratando desse assunto tão delicado, assunto tão complicado, de irmãos que passaram por esses momentos, dessas tormentas, e não conseguiram resistir, eles também não estão desamparados. Confiemos sempre, confiemos na bondade divina, né? Que sempre existe um novo alvorecer, sempre existe uma nova oportunidade de recomeço. Era isso que eu teria para dizer no início, Alexandre, para não se estender muito. Obrigado. Não teria mensagem melhor, né, meu amigo? Nascendo escabrosa, né? Nunca te deixarei, nem abandonarei, como diz aqui Emmanuel para nós, né? Nem solidão, nem abandono. Ninguém está só, nem abandonado, né? Deus está conosco. E como foi muito bem dito aí, né? No momento mais difícil, ele toca nossa consciência, nossa mente, com novas ideias, com convicções novas, com aspirações mais elevadas, e a gente sente a necessidade de sair da lama que a gente mesmo se enfurnou lá dentro. Se coloca, né? Mas é isso. Eu vou fazer uma prece inicial aqui, minha amiga Cristina, e depois lhe pedir para fazer uma leitura do Evangelho de hoje, se for possível, minha querida, de acordo com o que Jesus aí lhe inspirar, tá bom? Fazer aqui a prece inicial, minha amiga Gil. Pedir aí a todos vocês que elevem aí o pensamento a Deus. Amigo e mestre Jesus, mestre de todas as horas, que nos ensina sempre o caminho da verdade, da vida. Nós pedimos ao Pai, pelo teu intermédio, ajuda e proteção para todas as criaturas do planeta Terra. Todas as criaturas que andam sofrendo, todas as criaturas que andam desalentadas, todas as criaturas que se acham sozinhas. Que elas possam hoje receber do Pai a força necessária, a inspiração necessária, para que saibam que ao seu lado tem sempre alguém disposto a estirar a mão, oferecer ajuda e levantar aquele que está sofrendo. E assim, nesse clima de esperança, nós pedimos a Deus autorização para iniciar esse programa de hoje, rogando ao Pai inspiração necessária para todos nós
a fim de que nós possamos levar a palavra amiga, a palavra consoladora para todos aqueles que estão perdidos no mundo. Que assim seja. O Evangelho de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, e tem o título A Paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflinjais, pois quando sofrerdes, mas bendizei. Ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo, para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas, que são picadas de alfinete, que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado, e então veremos que as bênçãos são maiores e mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tende vosso passado a expiar e fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo, Haber, 1862. Então, o Evangelho nos convida a ter paciência, a praticar a caridade e a perdoar aqueles que são motivos de sofrimento, de ingratidão, de dor neste mundo. Esses são os nossos professores e é com eles que a gente precisa aprender. Mas ele coloca aqui que se a gente olhar com mais atenção, as bênçãos são maiores do que as dores. Até porque ninguém aguenta viver no sofrimento o tempo inteiro. E quando nos sentirmos abatidos, sem força, que possamos olhar para o alto, porque seremos bem mais aliviados do que quando a gente curva a fronte para o chão e só reclama e só lamenta. E ele nos dá uma mensagem de esperança, de encorajamento. E nos mostra que Cristo foi o nosso modelo, é o nosso modelo, sempre, e que não tinha nada a expiar. E nós temos o nosso passado, as nossas faltas de ontem e as faltas que cometemos hoje. Então, precisamos ter paciência e resignação diante das dificuldades, que tudo passa e isso também vai passar. Alexandre, eu gostaria só de fazer um complementozinho rapidamente ao que a Cristina falou, para mostrar ao nosso ouvinte como a espiritualidade ela organiza as coisas. Eu estou passando um momento muito difícil, que eu estou com o irmão no momento de provação máxima, quadro irreversível, vítima de Covid. É muito complicada a situação dele, inclusive os médicos já o tiraram da UTI e colocaram no apartamento, que a família possa ficar com ele nesse momento. É um momento de muita provação. E eu pedi, porque talvez fosse pedido para mim o Evangelho, eu eletronicamente e aleatoriamente coloquei naquele site que ele escolhe aleatoriamente uma passagem para que eu pudesse ver, e olha o que ele tinha escolhido para mim hoje, ó. A paciência. O mesmo texto que Cristina leu para a gente, a pessoa que passa. Que como a espiritualidade trabalha para a gente, quer dizer,
Então, uma mensagem dupla para mim, né? Tem que ter paciência e tem que pedir paciência para ele nesse momento muito interessante, né? A mesma passagem e foi aleatório e eletronicamente, né? Era isso só o que eu gostaria de comentar. Alexandre. Valeu, meu amigo Guilherme. Mas você quer comentar alguma coisa sobre esse tema, paciência? Fica à vontade, meu irmão. Não, Cristina já falou muito bem, né? E o tema que a gente vai falar, Alexandre, hoje, ele vai dar oportunidades para que a gente também possa falar sobre paciência, sobre resignação, sobre as noites escuras, sobre as sombras, sobre as nossas inquietações interiores, né? Que redundam tudo no mesmo tema que a gente vai estar falando, né? Eu acho que a falta de paciência nos leva, talvez, até certos atos infelizes, né? Isso. O tema do programa de hoje, minha irmã Gil, são as causas e as consequências do suicídio. Nós chamamos aqui a nossa irmã Gil porque ela tem muito que contribuir nesse momento, tem muito que nos ajudar nesse momento, porque às vezes a gente fala sobre determinados temas, né, sem ter vivenciado mais de perto a questão. Né? E nesse instante em que a gente é chamado pela própria espiritualidade a refletir sobre tema tão importante, é necessário a gente ouvir as pessoas que estiveram, de certa forma, envolvidas com o tema que está sendo abordado, porque essas pessoas, naturalmente, elas têm, né, algo a falar além daqueles que veem de fora as questões acontecerem, né? Porque são as pessoas que vivem a situação. E é por isso, meus irmãos e irmãs, que a gente convida a nossa irmã Gil para vir para cá. Porque, assim, a nossa irmã Gil, ela tem uma história com o tema suicídio, né? Que inclusive, fez com que ela abraçasse de forma bem vamos dizer assim, importante a doutrina espírita nessa quadra da vida, né? Eu me lembro muito bem que nós estávamos no centro espírita quando a nossa irmã Gil procurou o centro espírita junto com a mãe dela, né? E momentos depois a gente se encontra novamente no mesmo centro espírita, ela já trazendo a informação, né, de que infelizmente a mãe teria cometido o ato do suicídio. Então, Gil é acolhida no centro espírita, Gil se envolve com a doutrina espírita e Gil se torna uma trabalhadora espírita. Inclusive, hoje à noite, é a oradora que está responsável por tratar sobre o tema evangélico na Casa Espírita, na mesma Casa Espírita que ela foi acolhida, né? Enquanto estava passando por um momento tão difícil da vida. Então é por isso, Gil, que a gente lhe chama aqui nesse programa, porque assim, às vezes a gente precisa compreender que não é à toa que Deus nos coloca em determinadas atividades dentro de uma doutrina como a doutrina espírita. Não é à toa que a gente, de repente, se vê envolvida com o trabalho de divulgação da doutrina espírita, né? Isso requer de nós, muitas vezes, que nós sejamos aquelas pessoas responsáveis, muitas vezes, por trazer a mensagem de Deus para aqueles que passam pela mesma situação que a gente passou, né? Ou que a gente ainda passa, né? Então, nós somos instrumentos da espiritualidade. E esses instrumentos precisam ser utilizados em nome da própria doutrina, em nome das pessoas que sofrem, né? Porque para que serve a doutrina espírita? Para consolar, né? A doutrina espírita surge no mundo como um consolador prometido por Jesus lá atrás, né? E o consolador, né? Ele não teria os seus objetivos alcançados se ele não consolasse os corações que sofrem, né? Então é por isso, minha irmã, que a gente lhe traz aqui. Eu vou passar aqui a palavra para você dar as suas primeiras falas aí com os nossos ouvintes, com a rádio, com a equipe aqui. Vou passar a palavra para você, fica à vontade para falar.
Para começar, já vou pedir um pouco de paciência, caso eu me emocione, porque esse tema, em momento algum, ele é fácil. Desde que começou, eu estou respirando fundo aqui para ver se passa esse nó. E, assim, eu vou começar primeiro falando realmente dessa questão do meu encontro com a doutrina espírita nesse momento tão difícil, que ela realmente foi exatamente ela teve na minha vida o papel para o qual ela existe, ser consoladora. Muitas vezes eu fiquei imaginando quem não tem fé, a fé, a verdadeira fé, que significa confiança, não apenas o crer num ser que nos guia, ou nos criou, ou nos orienta, mas o confiar mesmo nesse Deus que tudo sabe, que quando a gente não entende nada do que está acontecendo, essa fé significa a total entrega e a confiança, a esperança de que há um significado para tudo, ainda que você não encontre esse significado nessa existência, mas a confiança de que você, em momento algum, está só. Então, a doutrina espírita me trouxe essa consolação, me trouxe muito entendimento sobre a vida espiritual, sobre a continuidade, sobre as questões suicidas. Tudo isso serviu muito para acalmar o meu coração. E falar sobre suicídio, eu acho que dificilmente vai ser fácil para alguém, mesmo os que se dizem especialistas, porque se existisse realmente alguém no mundo que entendesse 100% sobre isso, o suicídio não existiria mais, né? Eu estava lendo ontem a esse respeito e vi que ainda é o suicídio ainda é uma das maiores causas de morte no mundo. E até eu passar por isso, que eu acho que muita gente se sente assim, até eu vivenciar essa experiência, para mim isso era um dado meio cinematográfico, uma coisa irreal, uma coisa que a gente não para pensar, porque você não vive. É aquela história que você escuta e diz assim, ai, que pena que Deus o tenha. Mas não existe o sentimento de estar naquela situação. É completamente diferente. Assim como as pessoas que vivem a angústia que as levam ao suicídio, só elas e Deus vão entender que angústia é essa, que dor profunda é essa, que necessidade tão grande é essa de fugir da vida, né? Que na verdade não é fugir da vida, mas é fugir da dor, é fugir daquela angústia. Não é a vida que deixam ela desesperada, é aquela dor daquele momento que é trazida por tantas coisas, né? Depois de passar por tudo isso, é que eu descobri que a depressão não é só uma depressão, existem vários tipos de depressões, várias causas de depressão. Está muito longe de ser mimimi, de ser frescura. Muita gente só entende isso, só vai entender isso realmente quando vivenciar isso dentro de casa ou dentro de si mesmo. Eu não desejo isso para ninguém. Eu não gostaria hoje de ser a portadora de informações sobre isso, mas se de alguma forma a espiritualidade me colocou aqui, eu acredito que é uma escolha também. O que eu faço com o que eu vivi, né? Eu me afundo na dor, na revolta, ou eu faço dessa dor algo útil, né? Eu me reconstruo de que forma através dessa dor? Como eu faço dessa dor um instrumento para evitar que outras pessoas ou não passem por isso, ou não passem da mesma forma que estão passando, ou da mesma forma que eu senti lá atrás e que consegui reconstruir, né? Eu costumo não, eu costumo pensar, na verdade, isso é uma constatação de que quando uma pessoa comete suicídio, seja lá quais forem as razões, como eu disse, só ela e Deus sabe, ela não se vai sozinha, ela não tira apenas a própria vida. Ela também leva um pedaço, e muito grande, daqueles que ficam e que a amam, né, ou amam. Porque com ajuda, eu acho que isso é um processo que você não consegue sair dele sozinho, os que ficam depois de vivenciar isso. Você não consegue sair disso sozinho, então eu precisei realmente buscar ajuda psicológica, e olha que eu sempre me achei uma pessoa de mente muito forte, capaz de muitas coisas. Eu achava que, por exemplo, procurar psicólogo era bobagem, coisa de gente que não tem força psicológica ou que não tem fé, nada disso. É muito importante você ter a consciência de si mesmo e perceber que você chegou no seu limite, que dali você não tem como passar, e buscar ajuda sim. E eu agradeço muito a Deus a ajuda que eu tive, da minha psicóloga, fiquei 1 ano e meio com ela. E aí eu cheguei a essa conclusão, assim, que quem vai leva um pedaço imenso da gente, porque por mais que eu tenha conseguido retomar o meu caminho e ter escolhido lidar com essa dor de uma forma mais construtiva, de fato tem um pedaço que se foi. Tem um agio antes desses acontecimentos e um agio depois desse acontecimento. Os meus irmãos que também estavam lá comigo presente no momento que tudo aconteceu,
relatam a mesma coisa. Tem uma parte de nós que se perdeu. Eu não sei se ela se perdeu, se ela foi reconstruída, eu não sei. A sensação é de que um tijolo saiu, que tem alguma coisa ali no lugar que a gente não consegue nomear. Mas um pouco de você, ou muito, na verdade, se vai junto com quem comete suicídio. E, às vezes, as pessoas que cometem suicídio, que foi o caso da minha mãe, ela acreditava que partindo estaria dando a gente mais tranquilidade. Ela achava que tinha se tornado um peso, que o fato da gente ter mudado toda a nossa vida, nossa rotina para cuidar dela, tinha se transformado num peso para a gente, que nós não éramos mais felizes por causa dela. Ela tinha esse sentimento dentro dela, e por mais que a gente tentasse convencer, nada atravessa a barreira da depressão. Nada do que você diga. Desculpa, porque eu vou falando e vai vindo as cenas, então às vezes pode ser que eu me perca um pouco no Não, fique conteúdo. tranquila, minha irmã. E assim, eu lembro muito bem que ela, nos últimos momentos dela, que ela ainda estava consciente, que ela disse assim, eu não vou voltar mais, vão ser felizes. Né? Então ela se via dessa forma, ela se via como um peso para a gente. E depois, estudando sobre isso, eu descobri que nada do que você diga a uma pessoa que está em depressão profunda faz efeito. Que dizem ainda que o melhor que você pode fazer é estar disponível, é estar à disposição. E muito mais, ou tanto quanto o peso de carregar essa dor que um suicida carrega, quando ele tem ao lado dele pessoas que o amam, aqueles que estão ali sofrem de uma outra dor que não se tem nome. Não deram um nome ainda para essa dor de quem convive com a pessoa com depressão profunda e que passam pelo processo do suicídio ao lado dessa pessoa e que fica aqui após esse suicídio. É uma dor que eu ainda não encontrei nenhuma nomenclatura para ela, mas depois do que aconteceu com a minha mãe, conhecendo outras histórias de suicídio, inclusive próximo da gente, porque parece que nossa história abriu uma porta. A gente não sabia de ninguém que tinha depressão ou que pensasse em suicídio, mas quando essa porta foi aberta na nossa vida, parece que entrou um mundo de gente, de história, contando as mesmas situações, pessoas que, inclusive, vivem sorrindo, contando piada o tempo todo, mas que, quando chegou ali do teu lado, confessou que não é aquilo, que vive isso, que vive essa história da depressão e etc. E aí eu vejo um outro lado também, sabe? O lado de cá. E eu me preocupo muito com as pessoas que vão ficando também. E recentemente eu fui em busca de uma amiga que perdeu a irmã dela por causa de suicídio. Quando eu soube da história, que foi muito parecida com o que aconteceu com a minha mãe, eu tive uma preocupação muito grande de ir até ela. Porque a gente vive todo o processo de culpa, será que eu poderia ter feito mais? O que foi que faltou? O que foi que eu não disse? O que foi que eu disse? E se você se permitir, você vai se afundando cada vez mais até chegar você mesmo na depressão e, quem sabe, você mesmo às portas do suicídio. Então, é muito importante ser falado isso também, a questão da culpa que não existe, da possibilidade ou impossibilidade de ter evitado, que em determinadas circunstâncias não existe. É preciso entender que quem está ali do lado, que quem vive a situação, que quem sobreviveu àquela história, ela é um ser humano como outro qualquer, limitado. Eu mesmo, até hoje, quando paro para olhar para trás, eu não consigo ainda, até hoje, entender onde foi, o que aconteceu, quando começou, o que eu poderia ter feito, será que eu poderia ter evitado, quem poderia ter evitado, sabe? Então, é um processo destruidor, se você permitir que te destrua, mas é um processo transformador, se você permitir que te transforme. E nada pode te permitir mais essa transformação do que a verdadeira fé, que é a confiança. E eu gosto muito de falar desse exemplo, que eu me lembro muito. Essa é uma cena que parece que eu realmente me vi de fora, é como se eu estivesse sendo plateia de mim mesmo, quando eu olho para trás. E me lembro que eu estava ajoelhada no meu quarto. Acho que eu nunca fiz uma oração com tanta angústia, com tanta necessidade, com tanta dor, com tanta lágrima. E eu pedia tanto a Deus que ele ajudasse ela, que ele nos ajudasse. Nossa, eu pedia tanta coisa para Deus, no final das contas. E uma coisa aconteceu completamente diferente. Ela partiu. E quando ela partiu, eu me lembro, Alexandre, isso também ficou marcado na minha memória, quando eu estava com você no centro, ela ainda no hospital, e você me disse, minha irmã, os espíritos estão dizendo que vai dar tudo certo. Você lembra desse momento?
Pronto. E aí, quando eu ouvi aquilo, quando a gente pensa, vai dar tudo certo, a gente pensa que é o nosso certo. Qual é o nosso certo? É ter por perto quem nós amamos. O nosso certo é que as dores se dissipem, né? E que a alegria volte a reinar na sua casa, porque nós somos feitos crianças mimadas. A gente está muito acostumado com a alegria, e quando vem a dor, a gente não está preparado para lidar com ela. E eu lembro que quando ela partiu, ficou remoendo na minha cabeça se vai dar tudo certo, se vai dar tudo certo. E foi quando eu voltei a estudar com afinco a doutrina, e eu finalmente entendi, deu tudo certo. Porque foi o tudo certo de Deus. E essa é que é a verdadeira confiança. Apesar da minha dor, apesar desse buraco que ficou aqui dentro, apesar dessa minha necessidade de reconstrução, eu confio, eu tenho essa fé, essa confiança de que deu tudo certo de Deus. Porque eu não sei o que seria se ela tivesse voltado depois do que ela fez. Eu não sei como estariam as condições psicológicas dela. Eu não sei como estariam as condições físicas dela depois do que ela fez. Então, tudo certo é o quê? É segurar ao meu lado quem eu amo a qualquer custo? E que custo seria esse? Não só para mim, mas para ela. Então, eu creio firmemente que deu tudo certo. Eu entendo por que aconteceu? Não. Eu não sei quantas existências eu vou precisar ter para entender o porquê que aconteceu. Quem dera ter esse alcance. Mas eu confio no porquê de Deus. E eu confio que onde quer que ela esteja, sendo a mulher que ela foi, tendo sido vítima de uma doença que nem ela, nem nenhum de nós imaginávamos que ela fosse capaz de ser, que ela foi muito bem amparada, que ela está nos braços de Deus, sim. E que nós também estamos, porque graças a Deus, nós três, os 3 irmãos que estavam lá no momento, nós nos apoiamos, nós nos ajudamos, ninguém acusou ninguém de nada, ninguém apontou o dedo para ninguém, porque nós estávamos sentindo a mesma dor. A gente até hoje olha um no olho do outro e se reconhece nessa dor. E a gente se sustenta nessa reconstrução. E, para começar, é isso que eu tenho para dizer. Minha irmã Gil, esse programa está especialíssimo, viu? Muito cheio de emoção, um programa muito importante. Você não sabe como é importante essa mensagem inicial que você traz para todos nós, né? Dando conta de que o suicídio é algo reflexivo, ou seja, não é algo que acontece só com a pessoa, é algo que também sai trazendo várias consequências, e como o tema do programa de hoje, né, não só são as causas, né? E você já trouxe uma causa muito importante, que é a questão da depressão. Nos seus estudos, você já percebeu que não é uma depressão apenas que existe, né? E que se manifesta na complexidade que é o ser humano, né? Mas nós temos vários tipos e várias formas de depressão, né? Trouxe muita informação importante para nós de que é preciso cuidar dos que ficaram, né? É preciso levar a mensagem de esperança para os que ficaram. É preciso que os que ficaram observem que, né, muitas vezes fizeram de tudo, né, para evitar, mas que não pode se culpar, né? A culpa que se deixa no coração de cada um pode ser muito perigosa num momento desse. Então, a irmã está trazendo muitas questões importantes. E eu vou dizer mais uma coisa para você, Gil. Ouvindo todo o seu relato, eu fui me lembrando do meu caso, porque você traz aí o seu caso, né, de um suicídio voluntário, e eu trago o meu caso de um suicídio involuntário. Eu vi o meu pai se suicidar, né, e foi um suicídio involuntário através, né, daquilo que nós chamamos no mundo de alcoolismo, né? Então ele se entregou à doença do alcoolismo. Eu via ele tentando resistir àquilo sem conseguir, até os momentos finais da vida, em que ele perdeu a batalha e morreu, né? E desencarnou, né? Sem querer desencarnar, né? Vendo que estava perdendo a batalha para um vício, né? E vendo a vida se esvair, né? No final, eu me lembro muito bem quando eu fui visitá-lo, né? Em que ele estava no final da vida, em que ele, sem força nenhuma, só fez levantar o bracinho assim para mim. Eu apertei a mão dele lá na UTI em que ele estava, né? E eu disse, você vai sair dessa. Ele só fez balançar a cabeça dizendo que não, que já estava sentindo que estava indo embora, né? Então é isso. O suicídio, seja ele voluntário, seja ele involuntário, devassa a vida daqueles que estão ao redor. Essa que é uma grande realidade, né? É uma experiência muito forte, muito,
muito, vamos dizer assim, muito intensa e muito complexa na vida das pessoas que estão envolvidas com uma situação dessa. Eu vou passar aqui a palavra, minha amiga Gil, para a nossa irmã Cristina, nosso irmão Guilardo, que vão fazer as considerações iniciais deles. Sim. Eu estava aqui ouvindo e me emociona um pouco também com a situação, com tudo. Mas a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela lista 6 motivos, assim, 6 motivos principais para que aconteça, para que as pessoas, que levam as pessoas ao suicídio. E ele lista a solidão e a depressão, né? O luto, as dificuldades financeiras, dificuldades com o casamento e, por último, um motivo moderno, né? Se assim a gente pode dizer, o bullying. Então, são motivos assim que a gente tem que olhar com muito carinho. A solidão realmente é bem difícil, bem complicada, e eu convivo assim com uma dessas situações, uma senhora que mora aqui no prédio onde eu moro. Ela só tem uma filha, e essa filha está fora do país, né? Casou e mora fora do país, e ela vive aqui sozinha, né? Ela morava em Mossoró e depois mudou aqui para Natal e vive aqui. E ela vive sozinha, ela faz tudo sozinha. E caminhando lá com ela, ela contou determinadas situações do estar sozinha. E essa situação se agravou bastante com a pandemia, né, que a gente sabe, com tudo isso. Então, se a gente conhece algum caso de alguém que esteja sozinho, que seja sozinho, que a gente possa animar, confortar, chegar perto, ter esse olhar. Com relação à depressão, eu conversei há uns anos atrás com uma pessoa que estava passando pelo processo, porque a depressão, ela tem tratamento, mas não tem uma cura, assim, estou curado, não tenho mais depressão. Ela tem um tratamento, um acompanhamento, ela fazia acompanhamento com o psiquiatra e com a psicóloga, e quando eu conversava com ela sobre religião, sobre Deus, sobre família, sobre o amor à vida, ela me dizia que entendia tudo isso, compreendia tudo isso, tinha respeito por tudo isso, mas nenhuma dessas informações se processava dentro dela. Não fazia sentido. Então, por mais que ela entendesse, que ela compreendesse, não era uma pessoa alheia à religião, não era uma pessoa sem conhecimentos, mas ela disse que isso não se processava dentro dela. Ela fazia uso de medicação, a nutricionista tinha avaliado se ela, alguma coisa, ela tinha todo um acompanhamento, mas não conseguia sair. Levou algum tempo para ela conseguir controlar isso, viver com isso, controlar não controla. E a gente sabe que tem os outros motivos, né? O luto, as dificuldades financeiras. O luto também é uma perda irreparável e que a gente tem que aprender a conviver com ela, porque não tem volta. Como eu ouvi de uma comunicação espírita, na casa espírita uma vez, nem que você rasgue a sua boca de tanto chorar, de tanto pedir, não tem volta, e você tem que aceitar, porque são determinações que vêm do alto. Mas o restante você pode dar um jeitinho de superar uma dificuldade financeira, o bullying, a dificuldade amorosa, a desfeita de um casamento. Todos a gente pode contornar, mas tem alguns que com um pouco mais de dificuldade, como o luto, mas que devemos ter esse olhar, essa paciência, essa resignação diante dessas situações todas, e que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, o chegar perto, o estender a mão amiga, o conversar não é suficiente. É preciso que um médico entre com uma medicação,
faça uma análise para saber o que é que está errado, se precisa de algum medicamento que ajude a interferir nesse assunto, para que a pessoa possa, se não sair, mas pelo menos aprender a controlar e a viver com isso. E digo que não tive nenhum caso, não convivi diretamente com nenhum caso de suicídio, mas conheço pessoas que já passaram por isso e é uma dor irreparável. Conheço uma mãe que perdeu um filho aos 16 anos e já tem mais de 30 anos. E ela continua a falar do filho, a lembrar das suas coisas, a sentir a dor como se fosse hoje. Hoje, ela é uma palestrante, ela passa a informação, ela ajuda outras pessoas que passaram por isso, ajuda a superar, né, com a sua experiência. E eu ouvi uma vez ela dizer uma coisa que muito me deixou triste, né, porque ela disse, depois de uns 2 anos, ela disse, o único lugar que ainda tem o cheiro do meu filho é o tênis dele. Então, é uma situação assim bem difícil para quem passa por isso, mas que nós que aqui estamos, que conhecemos a doutrina, que temos todas essas informações, que temos fé no Criador de todas essas coisas, tudo tem um propósito na vida, nada acontece por acaso, e cabe a nós tentar compreender, aceitar e ajudar aquele que passa pela dificuldade. É o nosso papel neste mundo, ajudar o outro, o nosso irmão. Foi uma das orientações de Jesus para nós. Muito bem, minha irmã Cristina. Lembrando que o programa está sendo transmitido para outras rádios, viu? Outras rádios espíritas pelo Brasil afora. Já foram todas informadas aqui pelo nosso irmão Tavares. E aí eu queria passar a palavra agora, Cristina, para... Eu acho que Gil tinha alguma coisa para falar sobre o que você estava comentando. Passar a palavra para Gil e depois para Aguilar. Tá, obrigada. Todas essas questões que a OMS informa, né, sobre as razões que levam ao suicídio, tem uma... Falando na parte humana, científica, tem uma base que é psicológica, né? A nossa geração, e ainda muitas que virão, acredito, não foram educadas, criadas para ter suporte psicológico para lidar com a dor. Eu usei uma expressão agora que eu repito, nós somos crianças mimadas. Nós crescemos, somos educados para lidar com a alegria, com as conquistas. E desde cedo nós temos o medo da rejeição, temos a necessidade de sermos aceitos, temos medo da solidão, e nada disso é trabalhado. Eu costumo dizer para as minhas amigas que têm crianças hoje, levem suas crianças desde já para uma ajuda psicológica, para que elas cresçam com esse acompanhamento, para que elas se conheçam, para que elas entendam as próprias capacidades emocionais, para que trabalhem aquilo que não têm, para que fortaleçam aquilo que têm, porque a vida, ela não vai esperar ninguém de braços abertos para acolher apenas. A vida vai dar lapada na gente mesma, porque infelizmente, a gente ainda só aprende com a dor. Então, a diferença é, você vai sentir algumas coisas, você vai viver a solidão, você vai viver as perdas, nós não vamos deixar de viver nada disso. Mas a gente precisa ser educado, se não dá daqui para trás, dá daqui para frente, dá agora, inclusive, para cada um de nós, educar o nosso emocional agora, entender que temos escolhas de como lidar com as situações. Ah, vai ser sempre maravilhoso, eu vou sempre conseguir. Não, mas quantas vezes você pode superar, ressignificar, usar a tua dor para ajudar a dor do outro, que é onde entra a questão da caridade. Aí, saindo da parte científica, eu vou para a parte da fé, né? Quando falam assim, caridade, eu vou esquecer minha dor para estar ajudando a dor dos outros. Gente, quantas vezes a gente consegue encontrar força na dor do outro? Quantas vezes a gente consegue enxergar a dor do outro e ver que aquela pessoa que às vezes está numa situação muito pior que a sua, encontra forças onde você não encontra em você. Ela serve de exemplo, ela te ergue, ela te leva para o alto, ela te leva para frente. Então, a caridade que vai, ela não vai apenas, ela vai e volta. É uma troca. Então, esses são dois caminhos muito importantes que eu acho que a gente precisa ter atenção desde já. E aqueles que têm suas crianças, pensar nisso desde já daqui para frente. Gil, é muito importante essa informação que você traz, é muito importante mesmo.
E eu queria já aproveitar mais uma vez o canal aqui da rádio para falar da importância desses profissionais, os psicólogos, às vezes os psiquiatras também são importantes nesse tratamento. Então a gente precisa perder esse preconceito, Gil. Você falou aí que a nossa geração, ela não é acostumada a lidar com essas questões psicológicas. Muito pelo contrário, ela coloca preconceito nas questões psicológicas, né? Quando você tem que procurar um psicólogo ou um médico, você é logo taxado como doido, como uma pessoa inconveniente. Ah, uma pessoa que precisa de um psicólogo, de um médico, de um psiquiatra, é doido. Muitas vezes um fraco. Um fraco. Então, não é nada disso, né? São profissionais. É preciso que a gente saiba que Deus colocou a ciência no mundo a serviço da humanidade, para nos ajudar. Então, a psicologia é uma ciência que se debruça justamente com essas questões da mente, essas questões da psique, né, do ser humano. O ser humano é um ser complexo, gente. Então, a gente precisa entender que a ciência está no mundo para nos ajudar. A gente precisa entender que ir a um psicólogo, ir a um psiquiatra, às vezes é necessário para que a gente possa buscar um equilíbrio na nossa vida. Né? Aquela famosa frase, né, Alexandre? Conhece-te a ti mesmo, né? Quantos Perfeito. podem realmente dizer eu me conheço? Não, a gente não se conhece. A gente só descobre nossas potencialidades na hora que a vida exige. E às vezes você se percebe ou mais fraco ou mais forte do que imaginava. Então, essa ajuda com esses profissionais tem esse papel de nos ajudar a nos conhecer, meu amigo. Perfeito, é isso, minha irmã. Eu vou passar a palavra aqui para Guilardo, porque assim, nós estamos a 12 minutos do final. Eu acho que ele tem alguma coisa a contribuir também, né? O nosso irmão Guilardo está ali só de olho na conversa. Eu estou aprendendo tanto que eu não estou com vontade nem de falar, sabe? Está tão bom o programa. Mas é o seguinte, eu gostaria de fazer alguns comentários. Muito bem que você falou, que Gil falou a respeito da importância dos psicólogos e etc, etc. Mas existe uma coisa também, um fator importante também, que muita gente às vezes não liga, que é a importância de um trabalho moral na criança, desde criança, de você dar importância à parte de Deus, à parte cristã, de você fazer a criança conhecer Cristo como importante. Eu me deparei muitas vezes em comentários com colegas, e ainda hoje em colegas conversando com pais, amigos de filhos que estudam com minha filha e tal, e a gente observa, Alexandre, também hoje, que nós mesmos, o mundo mesmo, não prepara a criança para esse momento, ele prepara a criança para uma vida. Olha, eu conheço certas crianças que não é todo executivo que tem a carga horária de trabalho que ela tem, não, porque ela já começa de manhã com a natação, depois vai para o inglês, depois vai não sei para onde, depois para o balé, depois para a aula de música, aí tem o colégio, depois tem o esporte. Aí a criança, às vezes até uma delas pergunta, mamãe, que hora eu vou brincar? Né? Então, existe muito isso também, dessa sufocação que existe hoje em dia, voltada para o mundo material. Quer dizer, você preenche todos esses espaços que é para que ela cedo consiga uma colocação, mas você não prensa no lado moral, de você trabalhar. Não, é importante também que eu tire um dia, que eu tire uma hora e apresente Jesus, que eu faça o evangelho no lar, que eu tenha um momento para uma oração, para conhecer os problemas delas, para mostrar que a vida também tem problemas, que eu aprenda também, às vezes, um dos melhores psicólogos, e isso são opiniões minhas, é um não. Muitas vezes você vicia a criança a não aprender a dor, porque você cede tudo, para que ela não sinta o menor desgosto, o menor... Entendeu? Então, tudo eu chego junto, tudo eu faço. Então, existe também essas questões de a gente precisar também levar a criança a um lado moral, apresentar Deus para a criança desde pequeno, principalmente na fase de 0 a 7 anos. Né? Então, outro comentário que eu gostaria de fazer, a gente vê que esses momentos não passam fácil, né, Gil? Porque... essa sua experiência, acho que já vai uns 4 anos, mais ou menos, eu acho, por aí, né? E você, 3, eu fui quase lá, mas você ainda se emociona como se fosse hoje, para você ver como é difícil a experiência. Eu tive um colega de trabalho, inclusive a esposa dele era médica, cirurgiã cardíaca,
uma família estruturada e tudo, e ele, mesmo assim, teve um filho de 15 anos que se jogou de um prédio de 15 andares, essa experiência, e nessas horas, gente, nada que você diga é capaz de confortar, porque é um momento que só o tempo vai trabalhar. E a questão da depressão, Alexandre, mas depois eu vou fazer um comentáriozinho também sobre... Eu gostaria de falar sobre a questão da depressão. Eu estava vendo alguns exemplos de experiência de quase morte, e teve um rapaz, ele estava contando o caso dele, que ele não era para ter escapado, né, mas o médico não sabe como é que ele escapou, e depois da experiência e tal, ele foi morar só. E ele começou a ter certas dificuldades na vida, de emprego, as dificuldades naturais que todo mundo tem, e aquilo começou a dar uma tristeza nele, a depressão começou a chegar. E ele fala, ele não é espírita, ele não tinha religião, ele fala, olha a depressão como é perigosa. Ele, nesse estágio, Alexandre, ele disse que começou a escutar vozes. Viver para quê? Para que essa vida? Vai ver desse jeito? Sozinho? Não tem trabalho? Que objetivo você tem? Ele se escutava, começou a escutar aquilo de uma hora para outra. E ele disse que certa vez, olha o perigo da depressão, certa vez ele disse, não sabe como. O apartamento dele tinha aquelas telas de proteção. E quando ele cuidou, ele já estava cortando aquela tela de proteção com a tesoura. Quando ele tomou um susto, ia caindo para trás, e a partir dali foi que veio uma reflexão. Olha como é perigosa a depressão, tá vendo? Então, é um estágio que você, às vezes, começa mais a não agir por si, né? Você começa a atrair certas experiências. Bom, era isso que eu queria dizer, mas agora eu vou fazer uns comentários a respeito do tema, né, do suicídio. Bom, eu gostaria de fazer uma abordagem, Alexandre, principalmente para os casos como a nossa irmã Gil, para os que ficam. Porque a gente sabe que é espírita, as consequências, tal, que vai passar, aquilo, tal, mas a gente precisa ver a situação daqueles que ficam. O que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, como deve ser a minha conduta, quando acontecer um caso desse comigo. Porque enquanto acontece com os outros, é como disse a irmã Gil, Deus tem piedade dele, coitado. Mas quando acontece conosco, um ente querido, um amigo, um parente, um filho, como deve ser minha conduta? Bom, primeiramente, Alexandre, a nossa consciência no mundo espiritual, ela vai se encarregar de ficar me culpando. Eu vou estar revivendo aquela situação todo dia, até que eu esteja preparado para um resgate. Não é preciso que nós que fiquemos aqui, fiquemos lembrando a quem está lá. Rapaz, você cometeu suicídio. Você fica relembrando aquela tragédia, aquele momento infeliz. Eu, certa vez, ouvi um comentário de Divaldo a respeito, né, sobre o assunto, que eu tenho que fazer preces por aquela pessoa e eu tenho que tentar apagar da minha mente, em benefício daquele que cometeu esse ato infeliz, apagar da minha mente o momento. Eu tenho que focar o meu pensamento naquela pessoa nos momentos felizes. Por exemplo, no caso de um pai ou de uma mãe que comete tal ato, como ele me acolhia, como a gente brincava quando eu era criança, eu tenho que focar nesses assuntos para que ele lá também não fique se lembrando o tempo todo desse ato. E Divaldo conta que ele teve uma irmã que cometeu esse ato infeliz. E o que acontece? O que ele fez? Ele gostava muito dessa irmã dele. Ele diz, em homenagem à minha irmã, eu vou visitar um ambiente onde tem irmãs que vendem o corpo. E ele foi visitar um ambiente desse, e Alexandre, ele ficou estarrecido quando ele viu que tinham irmãs infelizes que atendiam aos clientes com os filhos embaixo da cama. Aí disse que ficou... Aí disse que, em atenção à irmã dele, em homenagem à irmã dele, o que ele fez? Ele ia escolher 10 crianças aleatórias. Ia pedir aquelas mães para cuidar daquelas 10 crianças. E que elas iriam poder visitá-las, ele iria educá-las, toda a responsabilidade com ele, e que elas iriam poder visitá-las, mas desde que fossem vestidas dignamente, que elas não demonstrassem em nenhum momento a profissão que elas tinham. E assim Divaldo fez. E essas crianças, ele cuidou dessas crianças na Mansão do Caminho, teve permissão de juiz para obter a guarda e tudo, e ele encaminhou essas crianças que elas se tornaram pessoas excelentes. Divaldo disse que conseguiu recuperar essas crianças. Veja bem, aí ele chama a atenção, através de um ato infeliz, a gente pode trazer vários atos felizes, se a gente não focar no ato.
Porque essas 10 crianças, se a irmã dele não tivesse cometido suicídio, como estaria a situação dessas crianças hoje? Né? Mas através de um ato infeliz, até assim Deus utiliza, né, os piores atos, as piores coisas, para trazer uma coisa boa. E Divaldo, ele reforça bem, é totalmente possível de um ato infeliz, de um ato equivocado, eu transformar aquele ato num ato de bondade, de caridade. E ele diz ainda que a irmã dele foi muito beneficiada no mundo espiritual. Inclusive, reencarnou lá na Mansão do Caminho, ele cuidou dela até os 6 anos, quando ela faleceu, e depois ele tem notícia que ela já reencarnou de novo, e que ela foi muito beneficiada. Então, que a gente pare, por exemplo, é fácil? Não, não é fácil. Mas é que a gente deixe de focar na tragédia e aproveite aquele exemplo para fazer uma homenagem àquela pessoa que fez aquilo, fazendo todo o bem que me seja possível em homenagem a ela, em benefício dela, como se fosse ela que estivesse fazendo. Bom, ela antecipou a vida, ela não pôde fazer, eu vou fazer por ela em homenagem a ela e que Deus a receba. Não adianta a gente ficar relembrando a ela, deixe que Deus, o Divino Mestre, ele sabe fazer tudo para recuperar aquela pessoa. Ele é o divino médico, né, Alexandre? Então, o que a gente precisa fazer? Prece. Que essa pessoa vai precisar passar por uma cirurgia. O que a gente faz quando um amigo nosso, um parente, precisa passar por uma cirurgia difícil, uma cirurgia dolorosa? Que Deus dê força para que a cirurgia corra bem, seja um sucesso, e eles se recuperem. E é isso que esses irmãos vão precisar passar. Vão precisar passar por uma cirurgia, talvez dolorosa ou não, porque só Deus é capaz de julgar quem cometeu o ato, e cada ato, nenhum ato é igual, cada um tem atenuantes e tem agravantes. Então, entreguemos a Deus, que Deus vai tomar de conta desses nossos irmãos. Façamos a nossa parte, façamos todo o bem possível em nome deles, e não fiquemos lembrando do momento triste, e sim dos momentos felizes que eles tiveram conosco. Seria isso que eu gostaria de dizer, Alexandre. Muito bem, meu amigo Guilar. Nós estamos nos encaminhando, infelizmente, minha irmã Gil, minha irmã Cristina, para o final do nosso programa. O programa hoje passou rápido demais, né? Foi um programa muito interessante, muito rico em informações, muito rico em sentimentos, né? A gente queria agradecer muito a nossa irmã Gil pela oportunidade que nos deu de vir aqui, de abrilhantar esse programa, de levar essa mensagem para todos os nossos irmãos. Lembrando que o programa ele foi retransmitido aí para outras rádios, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Pernambuco. Então, em vários lugares o programa está sendo transmitido. Espero que nós tenhamos cumprido a nossa missão. Eu vou chamar aqui o nosso irmão Tavares, eu não sei se ele quer fazer as divulgações de praxe aí da rádio, hoje ainda, ou se a gente pode encaminhar aqui para o final do programa. Tavares? Estou chegando, meu amigo. Estava aqui degustando o que vocês estavam aí falando, né, meu amigo? Então, a gente tem que pensar para não levar em vão os ensinamentos. Belíssimo. Vamos continuar a próxima semana, né, querido? Maravilha. Então, eu quero falar da programação na primeira parte. Eu quero falar da estreia de mais um programa aqui na Web Rádio Estação da Luz. O programa chama-se A Vida Não Cessa, com a nossa querida Filomena Queiroz, direto de Lisboa, Portugal, hoje, 9h30, aqui horário do Brasil, 13h30, 1h30 da tarde, em Lisboa, Portugal. E o tema vai ser a partilha de entes queridos. A Filomena, ela tem 2 filhos, a Ana, que ainda está encarnada, e o outro filho dela que desencarnou há cerca de uns 2 anos atrás. Eles trabalhavam no movimento espírita de Lisboa, de Portugal, e houve essa fatalidade, vamos dizer assim. E apesar de ser espírita, ela teve, lógico, como mãe, um sofrimento muito grande, e ela está trazendo para o programa justamente como fez, né, para conseguir sair dentro da medida do possível com os exemplos do espiritismo. Então é um programa que vai ser voltado muito para essas questões, e ela, como uma pessoa que passou pela experiência ao vivo e a cores. Além disso, eu quero convidar a todos, porque dia 10 próximo é um domingo, 10 de outubro, nós teremos uma jornada
que vai começar às 9h30 da manhã e vai até às 22h15, onde vamos focalizar para outubro três personalidades: Allan Kardec, o aniversário, o nosso querido Francisco de Assis, da desencarnação, e Maria de Nazaré, na personificação de Aparecida. Então, nós teremos, a partir das 10 horas, com Heloísa Pires, o Alberto Magno, o Herculano Pires, filho, o Wagner Tadeu, de São Paulo, vão fazer o tema A Divina Mãe do Divino. Às 11 horas, Francisco de Assis, a Humildade em Pessoa, com a Doris, de São Paulo. Logo após, Francisco de Assis, Quando o Amor Venceu na Terra, melhor dizendo, com Jaime Ney, da Bahia. Em seguida, o tema Hipólito, Leon Denizar Rivaio, Allan Kardec, com Filomena Queiroz e Ana Queiroz, direto de Lisboa, Portugal. Vamos depois, a partir das 14 horas, para Vila Velha, no Espírito Santo, falar com Hélio Tinoco, que ele vai falar sobre o legado de Allan Kardec à humanidade. Em seguida, a turma do nosso querido Amadeu Ferreira vai fazer Allan Kardec e os seus livros. Às 16 horas, Amélie, a mulher, Rivaí, o homem, com Richard Boiano, presidente da Federação Espírita Francesa. A partir das 17 horas, Kardec e a formação da Sociedade Espírita, com Helena Fátima e Rita de Cássia, do Rio de Janeiro. Logo em seguida, às 18 horas, o método pedagógico kardeciano com Enzo Obama, do Paraná. Às 19 horas, direto do Ceará, do Juazeiro do Norte, a terra de Padrinho Padre Cícero, Romão Batista, Allan Kardec e o emissário de Jesus, com o nosso querido Gonçalo Queiroz. Às 20 horas, dos Estados Unidos, a Vanessa Scioli, uma grande divulgadora do espiritismo em terras norte-americanas, inclusive tem a Kardec Rádio há 10 anos, ela está fazendo rádio e a programação totalmente na língua nativa, na língua inglesa. Ela vai falar sobre as inesquecíveis recomendações de Kardec. E a partir das 21 horas, certo? Maria de Nazaré, fechando, com a turma do Paraná, a Dona Irã, a Meire, a Alvanira e também a Isabel e a Roselane vão fazer essa finalização. Hoje, cedinho, nós iniciamos com a Colônia Maria de Nazaré, com as meninas do Rio de Janeiro, a Helena, a Sueli, a Malha, a Rosângela e a Ruth, dentro do programa O Estudo Aprofundado do livro Memórias de um Suicida. Estamos agora nesse maravilhoso programa Filosofia, Ciência e Moral, Causas e Consequências do Ato do Suicídio, hoje com a presença da Gil, mas aí no comando do Alexandre, a Cristina e o Zé Guilherme. Daqui a pouquinho a estreia do programa com a Filomena Queiroz, A Vida Não Cessa. Às 14 horas, nós iremos a São Paulo falar com o Dr. Marcelo Saad, médico e acupunturista da AME São Paulo. Ele vai trabalhar o programa O Espírito Consciência, perguntas e respostas com base no Espiritismo. Às 18h05, nós teremos, aparece aí 18h05, agora vai ter o nosso querido Amadeu Ferreira, aqui de Natal, fazendo o Evangelho por Emmanuel, Multidões, do livro Vinha de Luz. Às 18h30, nós teremos o estudo das obras de André Luiz, é uma parceria nossa com a Rádio Rio de Janeiro AM, e aí traz a presença da Berenice Lima, da Deusa Nogueira, falando sobre justamente o programa Missionários da Luz, o livro Missionários da Luz. Às 19 horas, nós teremos a presença do pernambucano Silvio Romero, ele vai falar sobre a vida não é responsável, dentro do tema também prevenção do suicídio. E fechando a programação da noite, às 8 horas ou 20 horas, Vida em Abundância, com o nosso irmão Henrique França. Ele tem uma ONG em Brasília chamada Salve Saci Maria de Magdala, que trabalha justamente as questões das drogas lícitas e ilícitas, aqueles que entraram por esse viés. E aí ele vai falar sobre vida em abundância versus suicídio. Então, essa é a nossa programação para a manhã, tarde e noite de hoje. Também alencando, meu amigo Alexandre, que nós vamos estar nesse final de semana, dia 25, sábado, dia 26, domingo, 27, segunda, 28, terça e 29, quarta, com a quarta semana Maria Virgínia e J. Herculano Pires, promovido justamente pelo Instituto Herculano Pires, tem como tema: a vida só tem sentido quando serve para preparar vidas
melhores. A presença da Heloísa Pires, filha do Herculano, o Silvio, a Júlia, o Alexandre, o Marcos e a Sônia. Todos esses programas, todas essas palestras irão iniciar às 8 horas da noite e terá também estará também na grade de programação aqui da Web Rádio Estação da Luz. Então, pode se perguntar, mas às 8 horas também temos programa aqui da rádio. Então, você, quando acessa o site, você tem a opção de assistir o programa da quarta semana ou a opção de assistir o programa aqui da própria rádio, mas, de qualquer maneira, todos ficarão gravados no YouTube para assistir a posterior. Certo, meu amigo? Muito obrigado pela honrosa possibilidade de divulgar a nossa web rádio. Muito obrigado você, meu amigo Tavares, por trazer uma programação tão especial e tão importante, né, para todos nós. Aí agradecendo a todos que passaram aí, fizeram seus comentários, Chiquinho, Francisco Paulo de Azevedo, bom dia a todos. Lúcia Fonseca, dando bom dia a todos nós. Celói Pacheco, gratidão a Deus e a Jesus. Agradecendo a todos esses irmãos que nos... Está falando lá de Laguna, olha, em Santa Catarina. Nosso abraço fraterno a todos os catarinenses, né? E aí, meus irmãos e irmãs, nós vamos nos encaminhando aqui para o final do nosso programa, agradecendo a nossa irmã Gil mais uma vez. Eu vou passar aqui a palavra para a Gil, só para ela dar as considerações finais. E logo em seguida, Cristina faz uma prece final para nós, viu, Cristina? Pode ser? Gil, para você se despedir. Eu que agradeço muito a oportunidade de novamente estar aqui com vocês. Eu acho que é a primeira vez que eu falo assim, literalmente em público, né? Porque há um público sobre esse assunto. É um assunto que não deveria ser só uma hora, né? Deveria ter umas 2, 3 horas de programa que ia ter assunto, com certeza. Mas foi um prazer. Gil, desculpa eu interromper você, mas o seu pedido já foi aceito. Então, a partir de uma coisa que eu terminei esquecendo, a partir de novembro, vocês da rádio, do programa Filosofia, Ciência e Moral já estão convidados. A partir de novembro, a partir de outubro, melhor dizendo, o último domingo de cada mês, nós teremos no domingo à tarde, a partir de 1 a 2 horas da tarde até às 18 horas, prevenção do suicídio e mais um item, tipo aborto, pena de morte, eutanásia, as drogas, doação de órgãos. Então, em vez de a gente ficar falando somente um mês, em setembro, que é importante, viu, Gil? A gente vai fazer isso todos os meses até setembro. E quando chegar setembro, a gente repete a dose em outubro, e aí vai ficar sempre uma vez por mês, trabalhando não o suicídio, mas a prevenção, como fazer a prevenção, como evitar que a pessoa cometa o ato, porque o mais importante é isso. Então, independente disso, você já foi atendido antes de pedir. Que bom. Muito, muito importante mesmo, até porque o suicídio não é um mês, né? É uma vida inteira, é a humanidade que pede ajuda realmente. Então, mais uma vez, obrigada, abraço vocês, espero poder estar aqui mais vezes e que minhas palavras tenham ajudado uma pessoinha aí que seja, enfim. Gratidão. Valeu, minha irmã. Cristina. Tá sem som, Cristina, parece? Você está com o microfone ligado, mas está baixo. Dê um toquezinho aí, que eu acho que eu ouvi alguma coisa. Não, o seu microfone está ligado, mas a gente não está conseguindo ouvir a sua voz. Vê se sem querer você abaixou o volume do... Guilardo, pode fazer a prece final, Guilardo? Posso, inclusive, vamos fazer uma prece rapidinha, porque para um momento tão complicado, para um assunto tão delicado, né, Alexandre, nada melhor do que uma prece que abrange todos os temas, todos os assuntos, que é o Pai Nosso de Jesus Cristo, né? A oração mais completa que já foi pronunciada até hoje, né? Então, mentalizemos Jesus, acerenemos nossa mente e que possamos agradecer o dia de hoje, as lições aprendidas, os ensinamentos adquiridos, que a gente possa colocar em prática, Alexandre,
tudo que a espiritualidade nos preparou para essa manhã, que a gente possa reproduzir esses ensinamentos na sociedade, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, principalmente para os nossos familiares, aqueles que diretamente estão sob nossa guarda, para que eu consiga retransmitir a ele tudo o que Deus e a espiritualidade amiga preparou para mim nesta manhã, através dessa mensagem. E que eu possa dizer: Pai nosso que estás nos céus, nosso Pai que está em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima de todos os nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo mal. Não permita que venhas a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal, que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça, do amor e para sempre. Muito obrigado pela oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. E um recadinho que eu sempre digo na sexta-feira: não saia daí não, viu? Já a gente está de volta, porque o tempo está passando muito rápido. Tá certo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado por tudo a todos vocês, viu?